Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Deuteronômio. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Paz do Senhor, hoje eu tô tão rouca. Acordei super rouca, super. Foi assim, minha voz foi indo embora e acabou. Não sei por quê. Mas vamos lá. Com voz ou sem voz, nós vamos continuar. Deuteronômio capítulo 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Toma chá de gengibre, né, Rose? É mesmo. Eu vou tomar chá de gengibre assim que terminar o devocional. Eu faço chá de gengibre todo dia e não fiz hoje. Eu fiquei quietinha esperando minha voz voltar, só que ela tava pior. Eu fiz gargarejo com água morna e sal, que diz que é bom, né? E aí ficou assim, mas tava pior quando eu levantei. Acordei hoje, era 4h55, sem voz nenhuma. Aí eu pensei, gente, será que eu vou conseguir dar o devocional? Mas depois o gargarejo deu uma melhorada. Tava pior. Mas a gente vai conseguir. Vamos lá? Os anos no deserto. Não tem nada o que fez minha voz. Minha voz foi indo embora ontem. Desde anteontem. Eu acho que eu falei muito. Deuteronômio 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado, e por muitos anos caminhamos ao redor do monte Seir. Então o Senhor disse: vocês caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo, vocês estão passando pelo território dos seus irmãos descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não provoquem, pois não darei a vocês parte alguma na terra deles, nem mesmo espécie de um pé. Já dei a Esaú a posse das montes de Seir. Vocês se pagarão a prata, a comida que comerem, a água que beberem. Pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês, da sua jornada, da sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhe tem faltado coisa alguma. Assim passamos pelo lago do nosso irmão, os descendentes de Esaú, que habitaram em Seir. Saímos da rota em Arabá, em Elate e Eziron-Geber. Voltamos e fomos para a rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei na região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Êmenes habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas chamavam de Êmenes. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú expulsaram e os examinaram até que estabelecessem no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levante-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passamos 38 anos entre a época que partimos de Cade Barneia, que era da nossa travessia do vale de Zered, no período no qual pertenceu o acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim eliminou completamente do acampamento, depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido. O Senhor disse: vocês estarão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, que vão chegar perto do deserto, perto da fronteira dos amonitas.
não sejam hostis, pois eles não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu entregarei aos descendentes de Ló. Essa terra também era considerada a terra de Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam de Zanzumins, que eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor exterminou os amonitas, o Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e estabeleceram seu lugar. O Senhor fez mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú expulsaram e se estabeleceram no seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu com os aveus, que viviam no povoado próximo a Gaza, nos cafonitas vindos de Cafur, e os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Vão agora e atravessem o ribeiro de Armon, e veja que eu os entreguei nas mãos dos amoreus, Seom dos Esbom e a terra dele. Comece a ocupação, entre a guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir o pavor e o medo de vocês, todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemode, enviei um mensageiro de Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa passar pela tua terra. Iremos somente para essa estrada, não desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás, tanto com comida que comemos como com água que bebemos. Apenas deixa passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitaram em Seir. Os moabitas que habitaram em Ar. Assim chegaremos no Jordão e atravessando na terra que o Senhor nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor Deus de vocês tornou obstinado o espírito e endureceu o coração para entregá-los nas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando você a Seom na terra. Comece a ocupação e tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército, mas o Senhor, nosso Deus, entregou como nós e os derrotamos, e a ele os filhos de todo o exército. Naquela ocasião, conquistaram todas as suas cidades e destruímos totalmente, matando os homens, mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades e conquistamos desde Aroé até o ribeiro de Armon, a cidade que fica no mesmo vale de Gileade. Não houve cidade, nem muros, nem alto demais para nós. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos tudo, somente da terra dos amonitas. Vocês não se aproximaram toda a extensão do vale do rio de Jaboque e as cidades da região das montanhas, conforme o Senhor, nosso Deus, tinha ordenado. Esse texto, vocês lembram que eu falei para ontem que Moisés, ele estava fazendo um resumão para o povo, ele estava trazendo à memória tudo o que aconteceu nos últimos 40 anos. Então, ele fala, olha, vocês lembram que aconteceu isso? Vocês lembram que quando a gente passou pela terra de Esaú, o Senhor falou, não toquem nada. Tudo que vocês comerem, tudo que vocês beberem, paguem por isso. Então, eles pedem, porque eu dei essa terra para Esaú, depois, e aí eles passam por essa terra, depois eles vão para a terra de Ló. Quando eles chegam na terra que foi dada aos descendentes de Ló, Deus fala a mesma coisa, não toca, não pega, não guerreia, é para comer e beber e pagar por tudo que vocês forem comer e beber. E assim foi feito. Agora eu quero chamar a atenção uma coisinha aqui. Eu quero ler duas partes do texto. Então o Senhor me disse, não perturbem os moabitas, nem provoquem a guerra. Eles foram para a terra dos moabitas uma época e o Senhor falou, não provoca guerra, não perturba eles. E assim eles fizeram também, tá? Então eles foram lá para Moabe e eles atravessaram aquilo ali. Antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte, numeroso, alto, como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também, aí ele vai falando isso.
Ele vai descendo e vai falando da terra de Ló. Eu vou falar aqui, ó. Cadê? Tem uma outra parte aqui. Achei. Essa região também era considerada terra de Refaíns. Peraí. Não sejam hostis com eles. Peraí. E vamos chegar. Ele está falando que eles vão passar pela terra de Ló. Tá aqui, ó. Não sejam hostis com eles. Pois darei a vocês a parte alguma da terra dos amonitas. Pois eu entreguei aos descendentes de Ló. Então, ele está falando dos amonitas e dos amonitas e dos... Ai, gente, é porque é tanta gente aqui. Tá. E essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os amonitas, chamavam os Zanzumins, eram fortes, numerosos, altos como os Enaquins. O Senhor exterminou e os amonitas o expulsaram e estabeleceram em seu lugar. Você sabe quem era esse povo? Enaquim, Zanzumins, como é que é? Refaíns, dizem, né? E os estudiosos que eram anjos que habitavam aqui na terra. Que assim que teve o dilúvio, eles foram extirpados, saíram, acabou. Eles foram exterminados da face da terra. Sempre me vem uma pergunta dessa. Tá aqui também, no livro de Deuteronômio 2. Tem lá no livro de Gênesis e tem no livro de Deuteronômio. Deus expulsou, exterminou esse povo da terra. Ponto. Por quê, Poliana? Porque, gente, eles estavam se relacionando com homens. Imagina anjos se relacionando com homens. A bagaça que era. A confusão que era. Eles estavam tendo relações entre si. E aí estavam gerando seres anômalos. Seres que não eram nem anjos, nem homens. Vocês imaginam a confusão. É isso que a ciência quer fazer hoje. Ela quer ter o cruzamento de homens com animais para criar seres híbridos. Deus poderia fazer isso hoje, expulsar alguma peste da terra, não entendi. Deus pode fazer qualquer coisa, Rose. Deus é Deus. Hoje, o que Deus quiser fazer, Ele pode. Foi real. Todo mundo, nossa, isso foi real? Foi real. Foi real, tá? Então, o que acontece? Tem 2 relatos na Bíblia de que isso foi real. E Deus os expulsou. Poliana, mas por que Deus os expulsou? Expulsou porque eles estavam se relacionando. Esses anjos não foram colocados aqui para se relacionar com homens. E eles começaram a se relacionar, tá? E começaram a gerar frutos. Então, hoje, os anjos, eles vêm para uma missão, literalmente. Uma das missões dos anjos era ocupar a terra. Era ocupar a terra e estar aqui. Porém, anjos do demônio também. Mas principalmente anjos de Deus. Eles estavam aqui na terra, como os homens. Anjos caídos, sim, Sheila. Anjos caídos principalmente. Mas haviam anjos, assim, o que acontece? Quando os anjos caem, lhes dado a terra por herança. Então, eles habitavam aqui, tá? Aí, o que acontecia? Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles vieram para cá. E quem começou o mundo começou a gerar o quê? Com Adão e Eva. Igual me perguntam várias vezes. Quem foi a esposa de Adão, Eva, fez Sete? De Caim. Vai e volta a esposa de Caim. A esposa de Caim foi a irmã de Caim. Depois a gente pega a genealogia e dá para ver por que foi a irmã de Caim. Porque não tinha outra pessoa. Adão e Eva fez muitos filhos e filhas. E lembrando a vocês que mulheres não eram contadas na genealogia. Aí aparece a irmã de Caim, que é a mulher no qual ele se casou, tá? Ele se casou depois, exatamente. Ele não é que ele tocou nela, ele casou com ela. Não só o irmão de Caim, como Abraão e Sara também eram irmãos. Eles eram meio-irmãos. Então, até um determinado tempo, até a terra ser povoada, o casamento entre irmãos era permitido. Não haveria outra possibilidade.
Todos viemos de Adão e Eva. Todos. Tá? Então, o casamento entre irmãos, você vê que Deus sempre fala, não case com ninguém de outra tribo, não é? Não case com ninguém. Então, assim, casamento entre primos, casamento entre irmãos, casamentos. Então, aqui, depois que a terra já estava povoada, Deus começa a estabelecer ordem. Foi exatamente aqui. Vocês viram quando a gente lê o livro de Números, vocês viram quando a gente lê o livro de Êxodos, que Deus fala, para de casar com irmãos. Foi bem nessa hora. Então, era natural no mundo. Era muito natural. Não, Rose, olha só. Não enxergavam isso como pecado, porque a ordem era crescei-vos e multiplicai-vos. Eles se relacionavam entre si. Não tinha como eles se relacionarem entre si se não fosse entre irmãos. Então, houve para o mundo ser multiplicado, houve casamentos demais entre famílias. Aí só tinha casamento entre família. O irmão casava com a irmã, o primo com a prima, entendeu? O tio com a sobrinha. Por quê? Gente, porque não tinha outra pessoa para casar, entendeu? Então foi criando e crescendo a humanidade, assim, crescendo a humanidade. Então Deus, ele retira um povo para escolher como para ele e leva para o deserto, que é o povo de Israel. Nessa época, até eles irem para o deserto, eles também casavam entre irmãos, eles casavam entre primos, até hoje o povo se casa entre primos, né? Porque primo é parente de terceiro grau, tá? Então, até hoje não tem terceiro ou quarto grau. Primo é parente de quarto grau, tá? Primo não é parente nem de terceiro grau. Não existe primo primeiro, isso não existe. Então, até hoje, porque há um prejuízo para genealogia, quando a gente casa com alguém até terceiro grau, até tio. Tanto é que aqui não fala de primo quando ele vai dando as ordens, porque primo nunca é parente de primeiro grau. Primo é sempre parente de quarto grau. Por isso que hoje você pode, se você nomear um primo seu para algum cargo do governo, se você for algum gestor público e nomear um primo seu para cargo do governo, não é nepotismo, porque primo não é, nunca foi, nunca será parente de primeiro grau. Primo sempre será parente de quarto grau. A gente vai contando a caminhada até chegar naquela pessoa. Um exemplo, né? Para eu chegar no meu primo, tem que passar pela minha mãe ou meu pai, aí eu tenho que passar pelo meu avô, aí do meu avô tem que passar pelo meu tio, do meu tio chega no meu primo. São 4 pessoas para chegar nele. Entendeu? Então não há nepotismo, não há uma proibição civil de se casar com um parente de quarto grau. Porque primo sempre será quarto grau. E aqui, quando a gente leu as escrituras e viu as proibições para o casamento, sempre foram proibições até tio. Quando Deus começou a instituir, a gente pensa, meu Deus, mas por que foi instituído tudo isso? Gente, porque orgia era permitida, casamento entre irmãos, casamento entre pai e filha, casamento entre mulher e filho, eles faziam isso, entendeu? Então eles vinham nessas práticas de proliferação, vai. Só que Deus começou, não, peraí, já cresceu demais, tá vendo? Não faz sentido, né? Relações familiares não existiam. Relações de parentesco eram mínimas. O mundo aqui era feito para procriação. Prazer e procriação. E atividade de casal sempre foi e sempre será uma adoração. Então era sempre, eu vou me deitar com meu filho como uma adoração, né? Ao Deus Sol. Era sempre assim, ao Deus Lua, tá? Então eles faziam muito isso, muito. Então Deus leva um povo para o deserto. Quando Deus te leva para o deserto, é para te santificar. Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que eu estou no deserto? É porque Deus quer te parar, Ele quer falar com você e Ele quer te santificar. Foi isso que Ele fez com o povo. Gente, a partir de agora, vocês viram quando a gente leu? A partir de agora, pai não casa com filha, mãe não casa com filho, irmãos não casam entre si. Meio-irmãos, que foi o que Sara e Abraão eram, não casam entre si. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Entendemos. Quando Isaac foi casar, Isaac casou com a prima. Não era prima, né?
Pelo menos era prima. Mas quando Abraão e Sara casaram, eles eram meio irmãos. Então, meio irmão não casa, irmão por parte de pai e de parte de mãe não casa. Tio com sobrinha não casa. Tudo isso, existem interferências genealógicas. Problemas, sabe, de que não criam laços e nem vínculos familiares. A gente deixa de ter um amor filéu e começa a ter um amor eros pelos de dentro de casa. E isso não faz sentido. Então Deus pega aqui um tempo e fala assim, ó, já cresceu, já destruiu a humanidade. Por que o povo lá de Sodoma e Gomorra ficava daquele jeito? Porque eles foram criados assim, que não tinha problema, homem com homem, mulher com mulher, pai com mãe. Então ali estava terrível, terrível. Então Deus já explodiu ali para poder acabar com aquilo, né? O que as filhas de Ló fizeram? Assim que a mãe delas morreram, se deitaram com o pai. O que gerou? Os amonitas. Não foi? Foi isso que aconteceu. Gerou os amonitas, que foi de incestos, que ali Deus já estava tentando santificar o povo. Mas era natural. Não tem pai, não tem noivo. Os nossos noivos foram embora, então a gente vai fazer com o nosso pai. Nós vamos ter uma descendência com o nosso pai. Não tem homem nenhum aqui, só tem nosso pai. Então vamos embebedar nosso pai. Não foi isso que elas fizeram? Elas fizeram isso. E elas geraram filho do pai. Então, ao mesmo tempo que o pai era pai, ele era avô. Olha que coisa maluca. Então, isso era natural. Deus, então, ele escolhe o povo e ele fala, agora eu vou santificar a humanidade. Agora eu vou trazer coerência para a humanidade. As pessoas já procriaram, as pessoas já cresceram. Então, agora eu vou trazer. Então, Deus separa esse povo e leva eles para o deserto. Só que eles estavam tão sujos, tão sujos, tão sujos que toda aquela geração que vivia na sujeira teve que morrer para que a próxima geração viesse uma geração mais limpa. Então, a geração de crianças, a geração, né, de adolescentes, de crianças tiveram que ver tudo e todas as punições que aconteceram com os seus pais, para que eles falaram, olha, eu não posso me deitar com a minha irmã, senão Deus me traga. Era mais ou menos assim. Nossa, eu não posso me deitar com meu filho, senão Deus vai me queimar vivo, entendeu? Era tipo isso, gente. Era tipo isso. Então, ali começa a se instituir a sociedade da forma que a gente vive hoje. Poliana, poxa, mas uma geração inteira morreu, gente. Morreu porque era uma geração idólatra, era uma geração entregue a orgias, era uma geração entregue à promiscuidade. Você vê que não precisava nem de piscar, que a promiscuidade estava aparecendo, eles iam. Por quê? Porque era como eles aprenderam desde criança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na frente de criança, como a gente cria os nossos filhos, porque isso vai levar à formação do caráter deles para a vida inteira. Sobreviveu quem nasceu no deserto. Sobreviveu quem era criancinha quando chegou no deserto. Porque a formação deles foi uma formação de santidade. Entenderam? Então, nessa época aqui, você me fala, Poliana, os anjos se relacionavam com homens e mulheres se relacionavam. Geraram frutos. E esses frutos começaram a gerar seres híbridos. Nossa, e o que aconteceu com os seres híbridos? Morreu todo mundo no dilúvio. Poliana, por que Deus terminou o mundo em água? Entenderam, gente? Vocês conseguem entender a magnitude da bagunça que estava a humanidade? Vocês conseguiram perceber como que estava a humanidade? Olha a confusão, gente. Hoje nós somos todos gerações de Noé. Porque Deus recomeça, dá um restart no mundo. Então hoje os anjos caídos, todos estão em espíritos. Por isso que eles precisam de um corpo para habitar. Entenderam? Eles tinham um corpo. Quando Satanás ele vem caído, ele vem com o corpo, né? Ele sai o corpo. Então ele está preso. Lá em Apocalipse diz que ele está preso. Mas os anjos caídos, não. Eles vieram com o corpinho deles. E eles ficaram usando bastante o corpinho deles. E eles estão em espírito. Todos eles. Fazendo o quê? Atrocidades. Então, é verdade, não é um mito, não é não, gente, não é um mito, tá escrito aqui. Tá escrito, então vocês pesquisam quem eram eles. E aí vocês vão ver, anjos caídos, tá?
Então, o Deus, ele reserva um povo para santificar. Ele vai santificando, ele vai santificando, ele vai santificando, até o ponto em que eles saiam do deserto. Poliana, estava todo mundo santo? Não, mas já tinha morrido uma geração. Essa geração aqui era a geração que aprendeu os valores e princípios do Senhor. Presta atenção. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quantas gerações na sua família vai ter que morrer até que aprenda princípios e valores do céu? Só para eu saber. Quantas gerações, um dia o Espírito me perguntou, Poli, quantas gerações ainda vão ter que passar até que vocês aprendam a tua genealogia, aprenda a me adorar de verdade, em santidade? Eu falei, eu mesma. Quantas gerações na tua família vai ter que morrer? Quantas gerações aí? Será que Deus vai ter que exterminar a tua geração da face da terra? A tua genealogia? Será que ninguém aí é capaz de levantar a mão e falar, santo é o Senhor? Será que ninguém é capaz de andar em santidade, em verdade, na contramão dos valores do mundo? Deus, quando as pessoas viam o povo, eles viam, meu Deus, é um povo forte, poderoso. E Deus estava ali tratando eles com muita rigidez. Eles de dentro estavam sendo tratados com muita rigidez. De fora, olha que povo forte, poderoso. Não era assim. Sabe por que Deus estava usando de rigidez extrema com eles? Porque Deus queria colocar eles como modelo padrão do mundo. E colocou. E colocou. Tanto é que se hoje filho não casa com mãe, pai não casa com filho. Poliana, tem umas bagunças, gente. Mas filho não tem que casar com mãe. Irmãos não casam entre si. Tio não casa com sobrinha, sobrinho não casa, entendeu? Se hoje acontece isso, foi por causa do povo do deserto. Toda a humanidade precisa agradecer esse deserto, porque senão hoje estava essa bagunça genealógica. Estávamos criando, olha a confusão que daria. Olha a quantidade de pessoas com muitos problemas genéticos. Sabe por quê? Porque não se casa filho com mãe, irmão com irmão, né? Muitos problemas genéticos, porque DNA com DNA cruzado dá problema. E onde começou a ter essa divisão foi exatamente aqui. E quanto ao casar com a mesma tribo continua? Como assim continua? Espiritual. Lembra que nós somos o Israel espiritual? A ordem para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, é que ele se case com alguém da mesma tribo, com alguém de Deus. Porque quando você sai e se casa com filho das trevas, é um problema. Imagina seu sogro sendo o próprio Satanás. Toma cuidado. Quando você se relacionar, porque ter o sogro do próprio Satanás é muito desafiador. Então, quem tá solteiro aí, né? Solteiro, então, de uma forma solteira, ou viúvo, ou até tá separado, tem a chance de não casar com o filho do Satanás. Porque quando a gente se casa com alguém que é de uma tribo diferente da nossa, é um problema. Deus nunca, absolutamente nunca permitiu esse tipo de casamento. Deus, ele sempre falou o tempo todo, case-se com pessoas da mesma tribo. Antigamente, a mesma tribo era a mesma tribo assim, de carne e osso mesmo. Agora é espiritual. Tomem cuidado, prestem atenção nos sinais, vigiem para que vocês não caiam em tentação. Nós precisamos vigiar. Mas e se eu já casei com o filho do Satanás? Se você já casou, agora pague o preço. O preço é alto. O preço dói. O preço muitas vezes dilacera. Mas o preço que foi conquistado na cruz ainda foi maior do que esse. Você já foi comprado por um sangue verdadeiro. Então presta atenção. Toma cuidado. Vigia. Mas agora paga o preço. A minha seguidora aqui, meu caso, seu caso, mas agora paga o preço. Paga o preço porque às vezes lá atrás ou você quis fazer na força do seu braço, ou você não tinha discernimento. Mas mesmo assim, você serve a um Deus misericordioso. Sabe qual é a nossa graça hoje? Aqui vivemos em tempo da graça. O tempo da graça faz com que a gente simplesmente viva.
as misericórdias do Senhor. Tá, deixa eu te contar uma coisa. No domingo, eu contei um testemunho da minha família. O meu avô, ele bebeu, fumou e se prostituiu por 72 anos. 72 anos. 72 anos. Não, porque ele tinha 72. Então, eles se casaram. Vamos botar uns 50 anos, 55 anos. Durante 55 anos, a minha avó orou e jejuou todos os dias para que ninguém da nossa família bebesse bebida alcoólica, ninguém fumasse e ninguém se prostituísse. Foi essa a oração da minha avó por cerca de 55 a 60 anos. De 17 até 72, há quantos anos, gente? Faz o cálculo. Vocês sabem que eu não sou boa do cálculo. Todos os dias. Você sabe qual foi o dia que minha avó parou de pagar o preço? Foi o dia em que ele foi para o UTI. Porque ele exigiu da minha mãe beber. Ele tinha feito uma cirurgia. E um mês depois, e obrigou a minha mãe a comprar uma cerveja e um cigarro para ele. Ele tomou e ele foi para o UTI. Quando ele saiu da UTI, ele olhou para minha avó e ele falou, nunca mais eu coloco uma gota de bebida alcoólica e nunca mais eu vou fumar um cigarro na minha vida. E nunca mais. Ele fumou nem bebeu. Ele está vivo hoje. Ele tem 85 anos. Ele começou a desenvolver Alzheimer e demência perto da pandemia, tipo em 2019. Então, 2019, 2020, 2021, tem 3 anos que ele tá muito ruim. Mas ele viveu dos 72 até há 3 anos atrás, tranquilamente aqui em casa, sem beber e sem fumar. Foram 10 anos, 10, 11 anos. Então, assim, às vezes a gente pensa que Deus ele vai mudar a nossa sorte em um mês, 5 meses. Mas Deus, ele espera muitas vezes o curso do tempo. O seu esposo, o filhote do Satanás, que ele não vai ser mais filhote de Satanás, se você se entregar ao Senhor, no tempo de Deus ele vai mudar essa história. Do meu avô demorou demais, mas nenhuma geração depois dele, ninguém aqui em casa bebe uma gota de álcool, ninguém aqui em casa fuma cigarro, ninguém aqui em casa usa drogas, ninguém aqui em casa se prostitui, ninguém. Eu te falo, ninguém. O preço foi pago. Às vezes a gente pensa que a gente quer aquela pessoa, mas o preço, ele é o preço geracional. Você paga o preço há 15 anos para que ninguém da sua família passe o que você passou. Entendeu? Sabe por que aquele povo do deserto foi para o deserto? Eles ficaram 40 anos no deserto para que ninguém sofresse mais aquelas consequências de alguns pecados. Ninguém mais, assim, eu sei que tem atrocidades, mas hoje em dia não há mais uma aceitação de mãe casar com filho, de irmãos se casarem entre si. Hoje, se tiver irmãos adotados, gente, adotados não podem casar entre si. Não podem. Acredita? Se a mãe adotou o João, depois adotou a Maria, que um não tem nada a ver com a genealogia do outro, não pode casar. Não pode casar. Não pode. Ah, mas não é da mesma genealogia, mas é criado como irmão. Não casa nem irmãos adotivos. Sabe, um povo precisou morrer, precisou passar 40 anos no deserto, sobrevivendo só do que Deus dava. Deus separou eles de um jeito para que eles simplesmente tivessem santidade. A minha avó disse que passou mais de 30 anos fazendo uma oração das 3 horas da tarde no joelho. Mais de 30 anos. Meus tios eram adultos e se ajoelhavam do lado dela, pedindo exatamente isso a Deus. Ninguém. Não é uma família de alcoólatras. Nossa família teve um alcoólatra muito desafiador. Não tinha copo dentro da minha casa. Não tinha móvel. Não na minha geração. Entendeu?
Na geração da minha mãe, dos meus tios, eles não podiam. Por que minha mãe construiu uma casa gigantesca aqui no lote da minha avó? Sempre foi para proteger tudo isso aqui, proteger a minha avó. Meu avô era uma pessoa muito desafiadora. Ele quebrava copo, ele quebrava talher, ele virava os talheres até quebrar. Alcoolizado, gente, alcoolizado. Ele sempre comeu uma única vez no dia, sempre na hora do almoço, só. Porque o resto do dia era sempre consumindo bebida alcoólica. Eu contei para vocês, no dia que ele foi operar bêbado, trêbado. Ele foi fazer a cirurgia trêbado. Então, assim, aquele foi a última vez que ele ficou bêbado na vida dele. Na vida dele. Tudo na vida tem um fim, mas tudo requer tempo e paciência. Tempo são gerações de iniquidade, são gerações. Tem que ter alguém na brecha, tem que ter alguém que não desista no curso do tempo. Quem é essa pessoa? É você? Ou Deus vai ter que esperar nascer uma nova geração para alguém não desistir de clamar? Será que Deus vai ter que esperar uma geração? Será que pronto, morreu vocês e Deus vai ter que esperar outra? Imagina, alguém tem que ainda cumprir todo o tempo. Ai, gente, é muito cansativo. É muito cansativo. É muito cansativo. Então vence você essas iniquidades genealógicas que estão por aí, para que ninguém passe mais o que você está passando. Eu falei para Deus, eu vou ficar no lugar da obediência. Toda a escassez que eu identifico, quem vai lutar e quem vai vencer, isso sou eu. Eu quero que minha próxima geração já usufrua de todas as minhas orações, de todos os meus jejuns, de todas as minhas ofertas, de todos os meus dízimos, de todos os meus votos, de toda a minha obediência. Quem é que vai obedecer? Qual que vai ser a geração que vai colher os frutos? Ou a próxima geração ainda vai ter que, lutar. Já que você que tem olhos para ver, luta você. Luta você. Vence isso você. Não deixa o inimigo que está aí ao seu derredor fazer morada na sua casa. Você tem que se levantar e se colocar na brecha. Eu sei que você agrada daqueles que se colocam na brecha e vencem o inimigo na sua família. Você foi convocado por Deus nessa manhã para que através de você e em você os seus vivam uma nova história. Não acha você que você não vai viver uma nova história, que você vai viver uma nova história. Talvez você viva uma nova história um pouquinho mais para frente, mas os seus acabou. Depois de mim, eu falo para Deus, eu tô passando isso aqui, eu tô aqui como um muro aqui, que depois de mim acabou. Toda a minha genealogia vai aproveitar do banquete de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje nós nos colocamos na brecha, Senhor, para que todo intento do maligno seja quebrado, aniquilado. Em nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu santo nome, Jesus, e queremos dizer que somos pertencentes a Ti. Graças te damos por estar no tempo da graça e por sermos favorecidos de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Isso mesmo, Rose. A partir de nós, uma geração saudável e bendita. Em nome de Jesus. Meu povo, um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, espero que com vós. Mas deu para fazer, né, gente? Estaremos aqui juntos para continuar o devocional, que não é só meu, é seu e é principalmente dele, de Jesus. Um beijo, um dia abençoado para todo mundo.